Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do Poder e Negócios. A gente continua a nossa série de entrevistas sobre as perspectivas para as eleições do ano que vem. 2022 é um ano que promete ser muito agitado no cenário político. A gente recebe aqui no estúdio o deputado federal Daniel Coelho, do Partido Cidadania. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente. Anos bem complicados e não só por conta da pandemia, mas o cenário político, de um modo geral, tem sido muito acirrado, né, deputado? Como é que o senhor imagina que vão ser essas eleições do ano que vem? Bom dia, agradecer o convite e cumprimentar todos que estão em casa. Eu espero que a gente consiga ter uma eleição tranquila e que a população tenha a condição de escolher os destinos do país. É evidente que a gente tem um tumulto imenso na política brasileira, mas quando a gente olha para fora, não é só no Brasil. Além da pandemia, esse novo elemento das redes sociais, com os algoritmos, a gente está vendo que isso é alvo de várias investigações e debates na comunidade europeia, nos Estados Unidos, também nas democracias mais sólidas. É um novo elemento, ele tende realmente a acirrar. Essa coisa dos algoritmos jogam, é o que a gente tanto escuta, as pessoas para as bolhas, né? Então, se você pertence à bolha de um lado, você começa a só receber aquelas informações. Se você está no outro lado, você também só recebe as informações daquele lado, e isso tende a radicalizar o cidadão. Ele começa a achar que aquele mundo é o mundo real, quando, na verdade, a grande maioria das pessoas não pertencem nem a uma bolha nem a outra. Elas têm ideias distintas, elas, por vezes, podem concordar com um lado mais à esquerda, por vezes mais à direita. Isso é o mundo normal, e o mundo da internet, ele puxa para os polos. Então, realmente é uma nova dinâmica, e eu espero que o brasileiro tenha amadurecido para no ano que vem fazer uma boa escolha, tanto nos governos locais, como no governo nacional. O senhor acha que isso realmente vai acontecer? Eu espero, a gente tem que ser positivo e torcer pelo melhor. Eu sei que é um desafio grande. Quando a gente coloca que esse debate ele está muito forte também na comunidade europeia e nos Estados Unidos, é porque você percebe que o desafio é grande. Alguns países conseguem se sair melhor, sim. Em alguns países a gente não teve um radicalismo tão grande. Você continuou tendo, claro, debate, porque na democracia é natural que você tenha diferentes posições políticas, alguém mais à esquerda, alguém mais à direita, mas isso não precisa ir nem para extremos, nem para a defesa de teses malucas, de teorias da conspiração que não aterrizam no mundo real. Então, algumas democracias avançaram mais, como a gente fala, e outras não. O próprio Estados Unidos sofreu com a polarização exacerbada. Eles sempre tiveram lá num bipartidarismo dois partidos muito sólidos, os democratas e os republicanos. Mas ambos concordavam em muita coisa. E esses novos elementos da internet distanciaram os dois partidos, colocaram numa posição de radicalismo. Vai para a Europa, acontece o mesmo. Mas agora começa a ter um caminho de volta. É como se as pessoas percebessem que o radicalismo, que posições extremas não dão resultado. Então, eu espero que isso ocorra aqui. Se você observar, não pegando uma cidade, mas se a gente olhar o Brasil todo, tentando tirar o mapa do Brasil, na eleição municipal do ano de 2020, houve um caminho mais da moderação. Tem um elemento que é interessante da última eleição municipal. Em quase todas as grandes cidades onde teve segundo turno, ganhou a eleição aquele candidato ou candidata que tinha menos engajamento na internet. Você pergunta, como pode ser isso? Eu também não sei explicar, estou falando de um dado. Então, quem tinha um engajamento muito alto, tinha uma página de rede social muito movimentada, no segundo turno perdeu. É sinal de que as pessoas começam a rejeitar um pouco essa posição mais extremada. Isso vai se repetir no ano que vem? A gente não sabe. Mas o que a gente espera realmente é que a gente consiga ter tranquilidade na eleição. Isso é o mais importante, né? Que você tenha a democracia na sua plenitude, permitindo que se comparem ideias, que as notícias falsas sejam combatidas e aí a população tenha direito de escolher corretamente. Não é novo esse comportamento que a gente vê de alguns candidatos, especialmente no âmbito executivo, aqueles que são candidatos a prefeito, a governador, fazendo promessas que não podem ser cumpridas, né? Talvez isso parta muito mais daqueles candidatos que têm menos possibilidades de ganhar, mas que fazem essas promessas no intuito de ter uma visibilidade maior. Nas redes sociais acontece muito isso, né? A gente vê promessas ou discursos que são, às vezes, intangíveis, né? Não há possibilidade daquilo acontecer. Vou dar um exemplo do que eu ouvi aqui nas eleições do ano passado, um candidato a prefeito do Recife que disse que ia acabar com a violência.
Isso é o desejo de todo mundo, mas isso é inviável, é impossível acabar com a violência e, claro, não vai ser de uma hora para outra. Mas a internet permite muito isso, os discursos em cima daquilo que as pessoas querem ouvir, que gostariam que fosse verdade, mas na prática não é bem assim. O senhor é deputado federal há 2 mandatos, já foi deputado estadual, já foi vereador do Recife desde muito jovem também. Como que é possível fazer hoje, diante do que a gente vê no posicionamento nas redes sociais, estabelecer essa diferença entre o desejável e o que é executável? Porque as redes sociais, elas se alimentam também de um pouco de ilusão, né? Elas se alimentam da ilusão, se alimentam muito do argumento contrário, mas pegando sua pergunta em específico, é importante a gente sempre analisar o como. Então, se alguém promete, pegando esse exemplo, acabar a violência, tem que se perguntar como. A gente tem que saber como. Se tem uma promessa vinculada a recursos, de onde vêm os recursos? Então, eu acho que essa sequência de perguntas ela é essencial. Para isso, servem os debates. Às vezes a gente dá pouca atenção aos debates, mas é um momento onde você tem confronto entre candidatos, onde os jornalistas podem fazer as perguntas que para alguns são incômodas, mas são extremamente necessárias, porque aí você investiga essa promessa, de onde ela está vindo, de onde ela é embasada. Agora, esse elemento da rede social, e aí talvez a minha preocupação e onde eu espero que a gente consiga evoluir, nós temos que acabar com essa coisa do não, do contra e do ódio. Você vê que as campanhas elas têm sido contra alguma coisa ou contra alguém, elas dificilmente são a favor. E nada que vem do não, do ódio e do contra vai gerar amor, solidariedade, construção, resultado. Você tem um processo cada vez mais negativo. Então, o principal argumento de voto nas últimas eleições é o seguinte: eu vou votar no candidato A para evitar o candidato B. Então, tudo é para evitar alguém ou para tirar alguém. É muito pouco conteúdo e muito combate. As redes sociais, de uma forma geral, elas estão nesse sentido. E quando você questiona um candidato, por exemplo, sobre a proposta, aí o cara responde: mas e fulano? E o outro partido? Quer dizer, é sempre sobre o outro. A gente precisa reaprender, porque lá atrás, no início, talvez, da nossa redemocratização, a gente tinha um formato um pouco mais propositivo. Então, eu espero que ano que vem a gente consiga superar isso. Não dá para ser sobre e contra. Então, você votar em alguém que você, às vezes, nem gosta tanto, mas só porque você tem mais raiva do outro, isso é aceitar que as coisas não funcionam bem e é assim mesmo. E eu acho que a gente não precisa aceitar isso. Inclusive nas eleições, no caso de cargos executivos, você tem 2 turnos exatamente para isso. Você sempre vai ter ali 10 candidatos, por mais que haja uma pressão das candidaturas com mais dinheiro, com mais estrutura, para que você aceite uma polarização entre A e B, sempre vão ter outros. E é importante a gente não aceitar as coisas erradas, as práticas erradas e aquilo que nos incomoda só para tirar alguém. Isso é muito pouco, até porque a história está nos mostrando. Toda vez que isso ocorre, a gente tira alguém, mas vem outro e nem sempre resolve. Então, não pode ser só sobre o não. Eu espero que a gente consiga fazer uma campanha sobre o sim. Isso talvez seja uma virada de jogo para a política brasileira. Porque a rede social ela não tem debate, né? Ela alisa, ela elogia, ela protege, mas não permite necessariamente o debate, porque cada bolha está elogiando o seu lado ali, né? Agora, deputado, o senhor tem mantido uma postura de oposição ao PSB, tanto na administração municipal da capital, do Recife, quanto na administração do Estado. Qual vai ser a sua postura nas eleições do ano que vem, em termos de apoios? Quais as alianças que o Cidadania está construindo para as próximas eleições? Olha, eu espero que a gente dê uma alternativa e indo na mesma linha do que eu acabei de dizer, é importante que essa alternativa não seja uma alternativa só para tirar o PSB. Porque o cidadão está em casa, ele diz: mas tirar por quê? Aonde que vocês podem fazer diferente? O que pode ser feito melhor? Quais são os erros que o PSB tem e por que a gente pode solucioná-los? Eu acho que o primeiro debate é esse. Estou participando hoje do movimento Levanta Pernambuco. São 4 partidos, o Cidadania, o PSDB, o PL e o PSC, que estão caminhando juntos, exatamente tentando fazer essa construção. E a gente está, inclusive, nesse momento, evitando a escolha do nome.
quem vai ser o nome? É um candidato? É uma candidata? Quem vai ficar à frente disso? Por quê? Para a gente não cair no mesmo erro de ficar só no discurso de ser contra o PSB sem apresentar solução nenhuma e ir de novo para o personalismo. Né? Quer dizer, aí vira uma disputa de poder, é tirar um para colocar o outro e não mudar a prática, mudar o jeito de fazer as coisas. Eu tenho uma aliança no Estado já bem consolidada com a prefeita de Caruaru, Raquel, ela é um dos postulantes dentro desse conjunto. PSDB. Né? Ela é do PSDB, exato. Não há, evidente, a escolha do candidato, mas a gente está trabalhando em conjunto nessa formatação do Levanta Pernambuco, junto com os demais partidos, para que a gente encontre uma alternativa lá na frente. No início do ano, fevereiro, talvez no fim de janeiro, a gente vai para uma segunda etapa, que é a escolha do nome do candidato ou candidata, e depois de ter concluído o Levanta Pernambuco, que é uma escuta da população, começar a apresentar nossas propostas. Mas o que a gente quer evitar é esse discurso de campanha do ódio, não pode ser somente o contra. Então, tirar o PSB, mas tirar por quê? O debate hoje central das últimas semanas, a gente tem percorrido o Estado, além de educação, saúde e segurança, que sempre aparece, mas o debate da água. Por que a Compesa não está atendendo a população? Quem acompanha o próprio jornalismo pernambucano, você vê a demanda nos programas locais, é sempre sobre abastecimento d'água. Isso está presente em Caruaru, na Mata Norte, na Mata Sul, na região metropolitana, Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe. Praticamente todas as cidades têm problema de abastecimento d'água. Por que a gente pode solucionar? Onde é que a gente pode mudar a maneira como a Compesa é gerida? E não simplesmente ficar no discurso do contra. Então é isso que eu espero aqui para o quadro local e a gente vai continuar até o fim do ano escutando a população. E em janeiro a gente parte para essa segunda etapa, que é apresentar as propostas e a partir daí também compor a chapa de quem serão os possíveis candidatos. Nesses partidos que o senhor citou que estão caminhando juntos, não está o partido do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que acaba de se filiar ao DEM. Mas existe um diálogo entre, especialmente esses três prefeitos que são prefeitos de três das principais cidades do Recife, né? Jaboatão, Caruaru e Petrolina. Prefeitos que atuam, né, nas principais cidades do estado. Essa caminhada com o DEM vai acontecer em algum momento? Eles fizeram uma composição, né? Hoje está já oficializado, é um novo partido, né? DEM com PSL, União Brasil, e aparentemente eles lançaram o prefeito de Petrolina, Miguel, como candidato. Então ele, lógico, tem toda a legitimidade para seguir o caminho dele, a gente está num outro processo. Então são caminhos diferentes, não em cada eleição, não é todo candidato da oposição que tem as mesmas propostas, que pensa as mesmas coisas. Então ele já se colocou como candidato, é legítimo, cada partido tem essa prerrogativa de lançar o seu candidato, mas esse outro grupo, ele está pensando diferente, de que não é hora de escolha de candidato, é hora do conteúdo, das propostas, né? E eu até acho bom que nós tenhamos mais de uma opção no campo da oposição. Se você considerar que dentro do campo governista há um entendimento e eles vão lançar um candidato só, até para ter 2 turnos, é bom que tenha 2 candidatos e que eles pensem realmente de forma diferenciada, não só sobre a questão local, mas também sobre a questão nacional, diferente da eleição de prefeito, onde a eleição ela é local e ela é desvinculada de eleições estaduais e nacionais. A eleição de governador ela acontece no mesmo dia da eleição de presidente. Então, há uma interferência muito maior da eleição nacional. E eu acho que é importante que a oposição, inclusive, tenha representado aqui no Estado o que vai ocorrer nacionalmente. Você vai ter, evidente, o atual presidente querendo disputar a reeleição. Tem gente que está na oposição que concorda com a reeleição dele. E tem partidos, como é o caso do Cidadania, que não concordam e não apoiarão a reeleição do candidato Bolsonaro. É importante que isso se reproduza aqui no Estado. Não existe só oposição aqui no Estado daqueles que estão apoiando o Bolsonaro. Tem muita gente que não concorda com o governo dele, que não aceita a maneira como ele conduziu a questão da vacinação, da pandemia, como está enfrentando a questão da inflação e vários outros problemas que ocorrem nacionalmente, mas que discordam também do PSB do ponto de vista local. E eu acho que é importante a gente realmente dividir, haver um palanque aqui local de oposição ao atual governo, mas que não necessariamente por isso esteja vinculado ao palanque nacional de Bolsonaro. Isso vai ocorrer naturalmente e eu acho importante que a gente tenha essas 2 candidaturas. Né? Que Miguel vá disputar a eleição é legítimo e
nesse campo do Cidadania com o PSDB, vai tentar construir uma outra aliança local. O Cidadania não concorda, então, com a condução do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia? Não só com a condução durante a pandemia. A questão da vacinação é um absurdo. A gente tem um presidente, nesse momento, com mais de 600 mil mortes, que não se vacinou, ele ainda não se vacinou. A gente vê que muitos dos seus apoiadores, inclusive nas redes sociais, militam contra a vacina. É claro que não são todos, mas muitos deles militam contra a vacina. A gente teve um movimento aqui na Assembleia de deputados estaduais que o apoiam, querendo fazer barulho para que servidores não se vacinem. Quer dizer, é uma política realmente anti-vacina, anti-vida. Então, uma coisa inaceitável. A inflação descontrolada, o dólar estourado, a gente chegando no combustível perto dos R$7. Quem é assalariado em todo o Brasil, até os que ganham um salário um pouquinho melhor, estão com dificuldade de pagar suas contas, de fazer feira, de coisas básicas, a fome voltando para o nosso país. Então, é um quadro extremamente grave. A Cidadania não concorda, tem feito as críticas e se posicionado com firmeza dentro do Congresso Nacional, e ano que vem vai apoiar um outro candidato que dê alternativa a isso. A gente tem o senador de Sergipe, Alessandro, que hoje é pré-candidato, mas não é uma coisa definitiva, porque há diálogo também com outros partidos e também no início do ano que vem terminará o Cidadania escolhendo seu caminho, mas o Cidadania já deliberou sobre uma posição. O Cidadania não apoiará a reeleição de Bolsonaro e o Cidadania não apoiará o candidato Lula. Estes dois, Lula e Bolsonaro, em nenhuma hipótese terão apoio do Cidadania ano que vem. Voltando ao cenário estadual, o PSB não definiu o seu candidato, ou pelo menos não oficializou, inclusive sinalizando que o provável candidato, que seria o secretário de Desenvolvimento Econômico Geraldo Júlio, ex-prefeito do Recife, não será candidato. Como que fica a oposição diante dessa incerteza ainda do quadro do PSB? Eu acho que não muda muita coisa. A gente sabe que vai enfrentar o palanque, sabe qual é o palanque. Repete-se uma estratégia que ocorre já há quase 2 décadas no Estado, onde o PT e o PSB eles se aliam na eleição estadual, se dividem na municipal. A gente vê isso sendo repetido desde a época que João da Costa era prefeito, que essa é a prática. Então, eles na capital se dividem, quando chega na eleição estadual se juntam. Para mim, esse é o elemento mais importante. Se o PT tivesse uma candidatura, o PSB outra, isso obrigaria que a oposição tivesse menos candidatos. No caso, como eles têm uma unidade independente do candidato, é importante que você tenha alternativas até para forçar segundo turno. Então, dependente do nome, vai se disputar com um governo ou uma tentativa de continuidade. Se for o atual secretário de Desenvolvimento ou outro, ele vai ter que defender esse período de PSB no governo e o atual governo. Os 8 anos de Paulo Câmara estarão em jogo na eleição. Essa indecisão, ou pelo menos não oficialização, não atrapalha a oposição? Não acho que atrapalhe. É uma escolha. Nós sabemos quem é o adversário, sabemos qual é a narrativa. É evidente que eles vão tentar nacionalizar a eleição. Eles têm dificuldade em defender o governo Paulo Câmara, um governo que falhou, que fez muito pouco em obras de infraestrutura, que também teve deficiências na questão do combate à pandemia. A gente vê erros graves, principalmente no início da pandemia, muito desencontro. O secretário estadual de saúde chegou a fazer coletiva dizendo às pessoas que não usassem máscara, que a máscara podia proliferar a doença. Depois ele, logicamente, se corrigiu, porque houve um convencimento em todo o planeta, mas inicialmente uma coisa muito desencontrada e só agora, talvez de forma mais recente, é que o governo conseguiu se posicionar de forma melhor na questão da pandemia. Então, também muitos erros. Eles não vão querer defender isso, vão querer nacionalizar. O que não pode, pelo menos eu não posso falar por toda a oposição, mas o nosso palanque não vai deixar que isso ocorra. Nós vamos ter certeza e vamos dizer ao eleitor em quem nós vamos votar para presidente. Acho que isso não deve ser escondido, mas não podemos deixar que a eleição ela tome outros rumos. Tem que ser avaliado também o que ocorreu e o que deixou de ocorrer aqui em Pernambuco. Essa questão do abastecimento d'água vai estar no centro da eleição. Quem está nos vendo aqui hoje e mora principalmente nas áreas de morro da região metropolitana sabe o que a gente está falando. Água uma vez por semana. Quem tem dinheiro compra carro-pipa. Quem não tem, fica sem água para lavar as mãos, para poder lavar roupa, para poder cozinhar. É uma situação inaceitável para 2021.
A sua história política começou no Partido Verde, o senhor defendendo desde o início a pauta ambiental. E esse certamente será o assunto que também vai tomar conta das eleições do ano que vem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu queria que a gente voltasse falando sobre essa pauta ambiental. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua nossa conversa com o deputado federal Daniel Coelho, do Cidadania. Deputado, como a gente falou no bloco anterior, a sua carreira sempre foi pautada, os seus mandatos, desde vereador, desde deputado estadual e agora como deputado federal também, na pauta ambiental. No início de novembro, a gente viu a COP26, ou seja, líderes do mundo inteiro reunidos na Escócia discutindo o futuro do planeta, né? E já se fala que não é mais o futuro, é o presente do planeta, é o que está acontecendo hoje. Aqui no Recife, por exemplo, a gente percebe, no inverno a gente sentiu um pouco de frio, agora nem chegamos no verão ainda, já é um calor muito desagradável, imagina no verão. Então, são situações que a gente já percebe que interferem no dia a dia da população. Essa pauta ambiental, ela também deve dominar as campanhas políticas do ano que vem para governo, para o Legislativo Federal e também para a Presidência da República? Sem dúvida. A gente ainda tem um outro elemento aqui em Recife, que é o avanço do mar. Sim. Isso é desequilíbrio ambiental na veia, né? Você tem áreas na região metropolitana que já não tem mais faixa de areia. É verdade. Né? Jaboatão, Candeias, acabou. Tem um trecho de Boa Viagem também, o início de Boa Viagem, que também não tem mais areia e é impacto. E as perspectivas são que isso vá piorando. Vá piorando, porque é o derretimento das calotas polares nos hemisférios sul e norte. Na Antártica está derretendo, isso vai para o mar, não tem jeito. Então, Essa é uma pauta que a população já percebe que é do dia a dia delas ou que ainda está no discurso de ambientalistas ou de políticos? Deixa eu dizer que eu passei por algumas etapas desse debate ambiental. Eu comecei minha carreira como vereador em 2004, Partido Verde, e eu diria que a gente viveu 3 etapas nesse período. Lá no início, dos anos 2000, quando eu comecei minha militância, em 2002, a pauta ambiental era uma coisa caricata. Então, as pessoas achavam que quem defendia meio ambiente, né, era aquele maluquinho que ficava ali defendendo os rios ou as florestas. Era alguém hippie. Isso, uma coisa meio hippie. Estava desconectado. Ou indígena, mas desconectado do mundo. A partir daí, eu acho que a gente teve um avanço global para um momento onde o mundo todo aceitou a pauta ambiental. Aí eu estou falando da década seguinte, né? A partir de 2010 para 2012, nós tivemos um ápice de convencimento da pauta ambiental. Chegamos a ter eleição de presidente da República, onde os 3 principais candidatos falavam de meio ambiente com sinergia. Então, independente de quem ganhasse, você via que tinha um discurso ali pró-meio ambiente. Poderia se questionar até, esse não vai cumprir, o outro vai. Mas ninguém fazia um discurso anti-meio ambiente. Quando a gente teve um terceiro elemento, e aí eu coloco essa terceira onda que veio dessa polarização das redes sociais, foi quando você começou a ter questionamentos. E aí a gente teve um retrocesso. Isso começa nos Estados Unidos, onde na época o candidato ainda, não o presidente, ele já ganhou e já perdeu, mas foi o Trump, que começou a dizer que o aquecimento global era mentira. Começou com a narrativa de que defender o meio ambiente traria desemprego, então criou-se uma narrativa anti-meio ambiente. Isso reproduzido, a gente sabe que os Estados Unidos têm influência em todo o mundo, reproduzido até aqui no Brasil. Não haviam correntes anti-meio ambiente, hoje a gente tem uma corrente anti-meio ambiente. O próprio governo federal ele faz um discurso e uma narrativa contra o meio ambiente de forma clara. Fica dizendo, porque a Alemanha já devastou, a gente, quer dizer, começa a ter toda hora uma justificativa para derrubar um pouco mais, para agredir um pouco mais. E sempre com narrativas falsas, porque essa história de que proteção ambiental, ela não traz, ela atrapalha a empregabilidade ou o desenvolvimento, isso não é uma verdade. Né? Até porque, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você vê, por exemplo, a região amazônica, a devastação que ocorre, quando chega um cara lá, né, para derrubar tudo, aquilo não tem impacto social. É um bandido que destrói uma área imensa, pega aquela madeira ilegal e manda para o exterior e bota o dinheiro no bolso. Ele sozinho. Ele sozinho. O grupo dele ali. Tirando
o que é patrimônio da nação. A exploração sustentável de uma área de floresta, pelo contrário, aí você pode ter a inserção social de toda uma comunidade. Então, a verdadeira pauta ambiental é quando você consegue equilibrar a defesa do meio ambiente com os aspectos sociais e econômicos. Isso é perfeitamente possível, né? Isso é possível. Esse é o caminho adequado. E eu espero que a gente agora venha para uma quarta etapa, que é o reencontro com esse assunto. Não é? Sem nenhuma dúvida, não dá para a gente continuar mais com essa narrativa de que destruir o meio ambiente é uma coisa boa para todo mundo. Não é. A preservação ambiental ela é essencial para a gente, inclusive, ter a proteção social e econômica necessária. E eu sempre digo que esses aspectos têm que andar juntos. Pegando aqui um exemplo de Recife, né? Você tem toda a nossa área ribeirinha com palafitas, a bacia do Rio Pina, onde você tem muita área de palafita e de pobreza. E claro que aquilo causa devastação ambiental. Como é que eu corrijo? Não é chegando para alguém que mora em palafita e dizendo, olha, o rio está ficando sujo. O cara não está comendo, ele não tem onde morar. Qual o primeiro impacto que eu tenho que ter ali? É impacto social, dando moradia, saneamento básico, dando a infraestrutura para aquela pessoa viva. Segundo impacto econômico, ela precisa trabalhar. Se ela não trabalha, ela pode fazer uma atividade predatória realmente. Então, se eu equilibro do ponto de vista social e econômico aquela pessoa, aí eu posso chegar e abordá-la sobre os aspectos ambientais. Então, a abordagem do meio ambiente ela tem que estar em conjunto. Não é? Eu espero que a gente volte a essa etapa um pouco mais moderna e conectada ao mundo de hoje realmente, que é a defesa do meio ambiente. Eu espero que isso tenha, de novo, um peso grande na eleição. Assim também como a pauta da proteção animal, que anda junto com a pauta ambiental. Há um crescente preocupação das pessoas. A gente vê que esse mundo pet ele avançou muito e quem às vezes gosta de um cachorrinho, de um gatinho em casa, termina tendo um olhar também para o animal de rua, que traz zoonose, de novo, desequilíbrio social e ambiental. Então, eu espero que essa pauta ela ganhe um pouco mais de visibilidade no ano que vem, talvez voltando. Né? Infelizmente, a gente retrocedeu, mas faz parte dessa dinâmica da democracia das redes sociais. Vamos olhar para frente. Que bom. Deputado, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa sorte aí nessa caminhada para as eleições do ano que vem. Eu que agradeço. Um abraço para todos que nos acompanharam e fico sempre à disposição de vocês. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar domingo que vem, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau e até lá.